Olá, bom dia! Está começando mais um Saúde e Algo Mais e hoje a nossa conversa é sobre um tema que ainda gera muita dúvida, vergonha e até desinformação: os cuidados com a saúde íntima. E quando a gente fala nisso, não é só estética, é saúde, bem-estar e qualidade de vida. Para esclarecer o que realmente importa, eu recebo o urologista Henrique Coelho, que vai nos ajudar a entender quais cuidados fazem diferença no dia a dia, especialmente para as mulheres. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Bom dia, Laura. Tudo bem com você? Bom Obrigado pelo dia. convite. Muito obrigada pela presença. Doutor, na sua opinião, o senhor como urologista, qual é o papel do urologista na vida de uma mulher? Da mulher, nós cuidamos da mulher em relação ao aparelho urinário, né? Então, a mulher muitas vezes precisa da assistência do urologista para ser acompanhada, ser tratada de condições como cálculo nas vias urinárias, infecção urinária, tem muitos casos que demandam da atuação da nossa especialidade, do médico urologista, né? Condições também em relação à parte da micção, ou seja, incontinência urinária, bexiga hiperativa, né? Então, são os temas que mais a gente atua junto da mulher ali. Qual a queixa mais comum que o senhor recebe no consultório? A mais comum disparada é a infecção urinária de repetição ou cistite de repetição. Todos os dias a gente tem pacientes no consultório, né, e pacientes minhas que eu já acompanho há muito tempo devido a essa condição, porque demanda um cuidado aprofundado, complexo, olhar a mulher na sua complexidade e acompanhá-la ao longo do tempo em todas as fases da vida. E dentro do consultório, em relação às queixas, qual a diferença entre o olhar do urologista para o ginecologista? A gente tem uma visão voltada mais para a parte anatômica, talvez, pensando nas malformações, pensando nas diferenças mesmo de funcionamento do aparelho urinário, a gente tem essa visão voltada mais para isso, mas precisamos entender também da parte ginecológica, precisamos entender a vida da mulher nas suas mais variadas fases, porque a complexidade da questão hormonal da mulher, os ciclos hormonais que a mulher vive, também vai influenciar no aparecimento, na ocorrência dessas doenças. Então a gente tem essa visão mais voltada para o aparelho urinário e pensando nessas problemas que a gente encontra, nas doenças que a gente encontra com mais frequência. Falando sobre os diferentes ciclos da fase da mulher, as mudanças hormonais, a gravidez, menopausa, essas fases da mulher impactam nessa região? Se impactam pelo seguinte, porque toda a região pélvica feminina, assoalho pélvico, órgãos pélvicos como a própria bexiga, canal vaginal, uretra, enfim, elas sofrem uma modificação ao longo do tempo, né, dependendo da idade, da fase de vida que essa menina ou que essa mulher está, porque os hormônios vão influenciar nessa região, né? Com Então, por certeza. exemplo, as camadas ali da região vaginal, da região íntima, as camadas da uretra, da bexiga, sofrem uma mudança, inclusive dependendo da época do mês. E sabendo disso, entendendo essa fisiologia, esse funcionamento, né, e como as coisas acontecem em cada época do ciclo menstrual mesmo, né, e de ciclo de vida, a gente observa que isso se relaciona com o aparecimento de problemas de doenças. Baseado nisso, a gente ensina a mulher como se comportar, como que ela faz para prevenir problemas, se tratar de maneira mais adequada. Falando de uma maneira mais fisiopatológica, Uhum. por que essas mudanças hormonais impactam tanto na região geniturinária? Assim como qualquer parte do corpo, né, cada célula tem um receptor para os hormônios, para o estrógeno, para a progesterona. E imagina só, na região da uretra, mesmo o canal da urina, ela sofre uma influência, por exemplo, desse ciclo hormonal. Às vezes, essa camada está mais espessa, protege mais a mulher de entrar uma bactéria e causar uma infecção, né? E tem momentos da vida que diminui essa quantidade de hormônio, diminui o estrógeno, né? Por vários e vários motivos, ou mesmo na questão ali da menopausa, que aumenta a incidência, porque fica mais fácil de ocorrer essas alterações. Então a gente leva isso em consideração, conversa com o ginecologista, né, avalia em conjunto e propõe medidas considerando essa particularidade. E falando um pouco sobre um mito que o senhor recebe dentro do consultório. Algumas mulheres têm mais infecções íntimas em determinadas fases da vida. Sim. Muitas delas acham que é falta de higiene. Isso Uhum. é um mito ou é uma realidade?
Isso muitas vezes é um mito, as mulheres se cuidam muito bem, né? E sabe que um mito que eu vejo muito também é sempre colocar a culpa no marido. E muitas vezes não é, muitas vezes são condições da mulher mesmo, ou mesmo alguma variação hormonal, estresse, né, que já muda o corpo da mulher. Então, são esses mitos que a gente vai desfazendo, né? Tem condições que tudo bem, pode haver uma participação do parceiro de maneira secundária, mas muitas vezes tratando a pessoa, equilibrando a saúde, equilibrando flora vaginal, flora da região íntima, você resolve o problema, não se deve exatamente ao parceiro. Com certeza. E aí, falando um pouco sobre a higiene íntima, o que deve ser feito no dia a dia e o que deve ser evitado? Um cuidado que eu sempre falo para as mulheres e para os homens também, né? A gente tem que levar em consideração que moramos numa região aí que é muito quente, que é muito calor, que tem então um excesso de umidade pela sudorese, e mesmo na região pélvica, na região íntima, né? Então não pode, eu falo isso para os homens, para as mulheres também isso vale. Não pode pular aquele banho, sempre deixar sua roupa íntima sequinha, né? Não ficar muito tempo. Na nossa rotina do dia a dia, sai de manhã, anda por aí, trabalha, treina, né? Faz atividade física e demora para tomar banho. Essa umidade por si só já ajuda a dar problemas de infecções bacterianas ou fúngicas. Isso se iguala ali tanto nos homens como nas mulheres, né? Dou essa orientação, falo também da questão da profilaxia pós-coito, né? De se lavar, tomar um banho depois de ter uma relação. Isso também vale para ambos os sexos, tá? Porque senão acaba aumentando a proliferação e infecções. Urinar pós-coito Urinar também, também é uma né? excelente orientação e eu dou para ambos os sexos, tá? O pessoal às vezes relaciona isso com a mulher, que tem uma uretra um pouco mais curtinha, e é verdade, tem uma chance Uhum. maior, só que o homem também, eventualmente, pode ter uma situação semelhante, também se não urinar depois. A gente faz um intervalo rápido e Saúde Algo Mais já volta com mais orientações sobre cuidados com a higiene e saúde íntima. Não sai daí! A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O Saúde Algo Mais está de volta, falando hoje com o Dr. Henrique Coelho sobre cuidados com a saúde íntima na mulher. Um urologista falando sobre saúde da mulher. Doutor, a saúde íntima também pode ser confundida com o exagero de produtos íntimos. Quando a gente vê que está atrapalhando o dia a dia da mulher? Eu acho que a gente estava conversando no intervalo, né? O óbvio tem que ser dito. Na questão da higiene, por mais que a gente oriente fazer a higiene, como isso deve ser feito, também a gente tem que orientar quanto ao exagero, né? E os produtos utilizados para a limpeza dessa região íntima devem ser próprios para essa região e tomar cuidado com excessos de pigmento, cheiro, né? Para mudar a fragrância. Às vezes essa substância química pode causar alguma agressão, alguma reação, uma alergia e lesionar essas barreiras da pele, servindo ali de porta de entrada para alguma infecção. Então, Com esse exagero certeza. nessa questão da limpeza, no produto inadequado, pode piorar. Em mulheres, em homens, então a gente orienta corretamente isso. Às vezes o exagero parece ser cuidado, mas ele, na verdade, atrapalha, né? E muitas mulheres também convivem com alguns desconfortos diários e acabam normalizando essa situação. Quando é hora de acender um alerta? As mais variadas doenças, elas sempre começam com sintomas leves, delicados e vão aumentando aos poucos. Então essa pergunta ela é muito boa. O que eu vejo de uma mulher que me procura, por exemplo, com uma história de infecção urinária de repetição, eu sempre faço essa avaliação e faço várias perguntas para entender como é a rotina de vida e eu sempre pergunto como é também uma história familiar. E o que eu observo é a seguinte fala: na minha família, as mulheres, a minha mãe, todo mundo tem infecção urinária, é normal, doutor. E não é normal. Por mais que isso seja comum, por mais que isso possa ter ali outras mulheres da família com infecção urinária, por exemplo, não é normal. A gente sempre tem como melhorar, tem como entender a história, os fatores que estão causando isso e corrigi-los, porque não é normal ter infecção urinária todo o tempo. E às vezes a gente vê história de meninas que têm infecção desde a infância, desde criança, passou pela adolescência, já está chegando aí nos seus 30 e poucos, 40 anos e acha que é normal, e não é normal. Então, precisamos ver o que está acontecendo, tem maneiras de tratar, de resolver, repor flora, tem muitas coisas que podemos fazer para ajudar essas mulheres com infecção de repetição, com eventualmente uma candidíase, né, uma infecção ali genital, vaginal. Então, tudo tem como melhorar e não precisa, não pode ser normalizado. Na minha experiência, também tem muitas mulheres que chegam no consultório falando: doutor, eu estou com dor para fazer xixi, estou com infecção urinária. Dor ao urinar sempre é infecção? O que mais pode ser? Traz pra gente alguns diagnósticos. Justo. Isso é excelente, porque muitas vezes não é infecção, ou eu digo não é infecção mais. Às vezes, houveram vários episódios de infecção bacteriana, né, que é a causa ali mais comum no aparelho urinário, na bexiga, mas essa mulher ficou com dor crônica para urinar, desconforto na hora de estar enchendo a bexiga, e isso é por conta de uma cistite, de uma inflamação da parede da bexiga, já sem a participação da bactéria. Vou explicar. Depois de vários episódios de infecção, tomou antibiótico várias e várias vezes, essa bexiga fica inflamada, né? Com o mesmo sintoma de uma infecção, no entanto, já tem cultura de urina negativa. Ou seja, o sintoma se instala e fica o tempo inteiro. Isso é uma evolução já depois de muitas infecções que pode acontecer. Também pode ser tratado, deve ser tratado, e quanto antes a gente identificar e tratar, é melhor para resolver e para dar qualidade de vida. Com certeza. E falando sobre outra queixa muito comum dentro do consultório, a incontinência urinária é um sintoma normal em alguma fase da vida? Não dá para dizer que é normal,
E ainda mais porque hoje as coisas mudaram um pouco, você deve saber, que a gente via incontinência urinária, incontinência de esforço, com tosse, com espirro, nas mulheres aí depois dos 50, 60 anos, e achava-se que era normal devido ao número de filhos, de partos que elas tinham. E a gente vê disfunções miccionais, aumento de frequência, né, que não relacionada à infecção, em mulheres mais jovens. Vemos perda urinária por esforço em mulheres que estão praticando alguma atividade física, mulheres jovens, 30 e poucos, 40 e poucos anos. Isso não é normal. Então, esse sintoma, qualquer perda de urina, deve obrigatoriamente ser visto, ser avaliado por um médico urologista, por uma médica ginecologista, deve ser conversado sobre isso, não pode ser normalizado. Existem formas da gente avaliar, conversar, fazer um exame físico dessa paciente, exames complementares pertinentes para identificar o tipo de perda e tratar adequadamente. Em relação aos esportes, existe algum esporte que leva um pouco mais à infecção urinária, por exemplo, ou à incontinência? Existem alguns exercícios que talvez devem ser evitados? Eu não diria ser evitado, mas a gente entende, já tem muitos trabalhos relacionando, por exemplo, a incontinência urinária em mulheres jovens, né, abaixo dos 40 anos, incontinência em esportes de impacto, de alto impacto, como levantamento de peso olímpico, como atividades do tipo crossfit, cross-training, né, agachamento com grandes cargas, né, talvez pelo uso aí, reposição hormonal, às vezes a mulher acaba se empolgando, assim como o homem, e começa a levantar grandes pesos. Então, pode ter uma perda urinária dependendo de alguns tipos de exercício, algumas atividades físicas. E tem muitos estudos, especialmente no CrossFit, eu recebo muitas pacientes e tem alguns, por exemplo, o salto de corda, assim, muito salto de corda, às vezes não porque é intenso, mas pela repetição, né? Com Então tem uma explicação fisiológica que leva a mulher a ter perda. E o mais importante de entender essa situação, de qual esporte, qual tipo de estímulo, é não operar demais, né? Porque às vezes tem o erro também de conduta de fazer cirurgia, colocar sling nas pacientes, e às vezes é uma questão de ensiná-la, de fazer fisioterapia, uma outra abordagem não cirúrgica. Com certeza. Bom, já voltamos daqui a pouquinho para continuar este bate-papo sobre o impacto do urologista na saúde da mulher. Não sai daí. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs.
em Dourados. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje com o Dr. Henrique Coelho, urologista, falando um pouco sobre a saúde da mulher. Doutor, e agora trazendo um tema atual, estética íntima. Por que esses procedimentos na região exigem mais cuidados? Devem ser feitos de maneira responsável, com muito preparo e com a técnica correta, né? A gente discutia aqui as energias que são utilizadas, como por exemplo laser, radiofrequência, tudo deve ser feito com aparelhos homologados, com a configuração adequada para a região íntima, com os cuidados adequados e, acima de tudo, com um profissional preparado e especializado para lidar com essa região, né, e com as eventuais complicações que possam aparecer. Então tem que ser feito com muito cuidado e muito critério sempre. E a busca por soluções rápidas, por exemplo, pode trazer riscos sérios à saúde feminina? Sim, com certeza. Sempre fazer tudo com muito critério. Nas questões que eu te falava, de infecção urinária de repetição, por exemplo, na incontinência urinária, o uso dessas energias, né, nas mulheres ajuda demais. E resolver uma dor que se tinha, que ou se operava ou não se operava, não tinha muita coisa ali, muito meio termo, né? E a gente sabe que teve uma época que se fazia cirurgias, o resultado não era tão bom. Então, o uso dessas tecnologias, essa regeneração, essa medicina regenerativa, através de tecnologias, medicina regenerativa mesmo, por si só, ajuda muito a resolver esses problemas de infecção, problemas decorrentes de uma menopausa, às vezes até precoce, né? Então, a gente consegue resolver e manusear de maneira menos invasiva, dando um resultado melhor. Com certeza, os avanços na medicina proporcionaram esse tratamento menos invasivo, enfim. Sim. Existe algum tratamento além da cirurgia ou talvez do uso de tecnologias? A gente pode pensar nas medicações que são utilizadas, né? Fazer um drug delivery com agulhamento, com a radiofrequência agulhada, por exemplo, é uma opção muito boa, né? Para utilizar nas mulheres e nos homens também. Podemos utilizar a tecnologia, o laser de CO2, como já falamos anteriormente, né? PRP, uso de células-tronco, que vai chegar, está chegando aqui no Brasil, né? Está esperando aprovação. Então, sempre tem vindo inovações, novas substâncias, novos tratamentos, está chegando sempre coisa nova. E existe algum exercício voltado para essa região íntima? Existe, assim, o que sempre existiu, o exercício de Kegel, né, que pode ser utilizado para fazer um treinamento do assoalho pélvico, para ganhar novamente a consciência corporal. Isso já se tem há muito tempo, né? E se tratando aí de tecnologia, os campos eletromagnéticos, as cadeiras para estimulação de assoalho pélvico, para refazer ali, os mecanismos neurológicos, né? Então, há um ganho, por exemplo, na questão da continência urinária, da força, né? Essa volta da consciência corporal, melhora do controle de assoalho pélvico, traz um benefício na continência urinária, na dor pélvica crônica,
nas infecções e até mesmo nas questões ali sexuais, de vaginismo, alguma dor ou desconforto na hora da penetração, consegue ser tratado de maneira não invasiva com o campo eletromagnético, com as cadeiras ali de estimulação. Eu ia entrar exatamente nesse tema, no impacto dos sintomas urinários em relação à saúde sexual da mulher. Sim. Na sua opinião, qual o impacto, a principal queixa dentro desse universo, dentro do universo da saúde do casal? Uhum. Bem, é importante, é claro, né, precisamos falar que é muito importante na vida de um casal, inclusive é colocado como necessidade fisiológica básica, né, a alimentação, as funções aí excretivas, ir ao banheiro e até mesmo a atividade sexual, ela é considerada primária como necessidade de qualquer ser humano, então não é menosprezar, a gente tem que dar o devido valor a isso e ajudar os casais, as pessoas a viverem bem com esse aspecto da vida. Então precisamos tratar essas mulheres, por exemplo, em cada fase da vida, quando há uma redução do nível hormonal, fazer o tratamento adequado, proporcional ao que ela precisa. E também ajudar a desenvolver a região vaginal, devolver o trofismo, lubrificação, através de tratamentos com tecnologias, com cadeira de estimulação, né, energias que a gente usa, né, ali na região intravaginal, para melhorar a camada de célula, lubrificação, sensibilidade, devolver uma vida sexual para a mulher que ela pode perder com o tempo. Conta um pouco mais sobre a vinda das células-tronco, quando que isso começou? As células-tronco já temos pesquisa aí há bastante tempo, isso já está, não é nem engatinhando mais, já está muito bem desenvolvido. Aqui no Brasil ainda tem restrição ao uso das células-tronco, a gente está um pouco mais atrás do que em outros países, né? Tem vários países do mundo que já utilizam essa medicina regenerativa com células-tronco, já utiliza de maneira muito mais ampla. Então a gente está esperando um marco regulatório da Anvisa para liberar esse uso aqui no Brasil. Hoje é apenas em protocolo de pesquisa. Células-tronco são células, né, que a gente tem no nosso corpo, que a criança tem, que o bebê tem, são células que vão se desenvolver em outras células adultas, são aquelas células de reposição, peças de reposição, né? E a gente, quando vai envelhecendo, o corpo deixa de funcionar de maneira mais eficaz, e quando a gente repõe essa célula, aplica na região doente, essa célula-tronco vai se desenvolver numa função especializada, numa célula mais adulta, devolvendo então a função de cada órgão. Então é uma evolução muito grande da medicina, em que a gente, ao invés de dar remédio, a gente consegue regenerar a função de cada órgão que está danificado. Na sua experiência, o senhor acredita que saúde íntima está diretamente ligada à saúde emocional, não só nas mulheres, mas também nos homens? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma necessidade de todo o casal, é uma necessidade do ser humano, e dentro de um casal é importante que tenha essa relação sexual. Mesmo, não importa a idade, né? As mulheres, homens de qualquer idade buscam sempre essa intimidade. Então, para que as pessoas vivam bem, já tem inúmeros trabalhos dizendo como o casamento, né, prolonga a vida das pessoas. Então, é importante para a manutenção dos relacionamentos também ter ali uma vida sexual saudável. Não pode ser deixado em segundo plano. E a medicina está aí para isso, a evolução, tecnologia, novas terapias sendo desenvolvidas, né? Sempre tem novidade, a gente sempre está viajando e descobrindo coisas novas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para viverem mais, mas viver com qualidade de vida. E para a gente encerrar, qual mensagem o senhor deixaria para as mulheres que acham que o urologista é só para homem? A gente precisa quebrar esse tabu e lembrar o seguinte: todo médico é médico de gente, então a gente cuida das pessoas como um todo. A especialidade não é algo para limitar a atuação do médico, né? A gente tem um pouquinho de conhecimento mais em uma área, mas todo mundo, né, todo médico pode contribuir com a sua saúde. E hoje o médico ele é um parceiro para te dar qualidade de vida, um consultor para te informar sobre o que pode e o que não pode ser feito, e a gente estuda para trazer soluções novas para cada pessoa. Então, busque sempre atendimento médico, o seu médico que te acompanha, as mulheres vão no seu médico ginecologista e sempre que precisar, pode contar com o urologista para tratar de condições genitais e urinárias também. Doutor Henrique, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. E você que está em casa, sabia que o urologista também pode cuidar de você, mulher? Cuidar da saúde íntima é cuidar de você por inteiro. O importante é fazer escolhas conscientes. A gente se vê no próximo programa.